Paz de Deus para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre o nome Jesus e o nome Emanuel. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos que esses dois nomes, o nome Jesus e o nome Emanuel, eles foram colocados dentro do cristianismo pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que introduziu esses dois nomes para dentro do cristianismo. Ela fez isso para que os crentes e para que os católicos adorassem o nome Jesus e o nome Emanuel. Esses dois nomes são nomes de blasfêmia, ok, meus irmãos? Eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio a mim e disse: Vem, vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E aí você pode me perguntar: Romilson, que prostituta é essa? Eu estou lendo Apocalipse capítulo 17, versículo 1, ok, meus irmãos? Essa prostituta, meus irmãos, é a Igreja Católica. Aqui está dizendo que ela está assentada sobre muitas águas. No versículo 15 fala que águas são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, ela está governando sobre povos, multidões, nações e línguas. A Igreja Católica, ela é a maior religião do mundo. E no versículo 3, ele diz assim: Ele me levou no poder do Espírito para um deserto e vi uma mulher sentada numa besta, cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Aqui agora ele tem uma outra visão da mulher. Ele viu a mulher assentada sobre uma besta. Essa besta aqui é o Império Romano. Hoje, os cardeais, o Papa, os bispos lá de Roma estão governando sobre o Império Romano. Então essa besta aqui é o Império Romano. Aqui está dizendo que a mulher está sentada sobre uma besta, sobre o Império Romano. Essa mulher está governando o Império Romano. E diz que estava cheia de nomes de blasfêmia. Quais são os nomes de blasfêmia que essa mulher leva? Deus, que vem de Zeus. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Senhor, que significa Baal. Jesus, que vem do latim Iesus, que significa isto é porco. E o outro nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Todos esses nomes são nomes de blasfêmia. Então, eu vou estar primeiramente, eu quero estar falando sobre esses dois nomes primeiro. Deus e Senhor, que na verdade acaba se tornando nome. Alguns podem dizer que é título, mas acabou se tornando nome de um ídolo lá da Grécia e lá de Israel também, que eles passaram a adorar. Então veja bem, meus irmãos. O que acontece? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, os pergaminhos lá, quando eles foram traduzidos, o que acontece? Aonde aparecia o tetragrama, o nome do Eterno, deixa eu escrever para os irmãos. Vou escrever aqui embaixo. Aqui. O tetragrama se escreve assim, ó. Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome do Eterno. Se escreve da direita para a esquerda. Yod, Re, Vav, Re. Transliterado para a nossa língua é Ial. O que eles fizeram? Eles tiraram o nome do Eterno da Sagrada Escritura, dos pergaminhos, e no lugar eles colocou Senhor. Colocou Senhor. Senhor, na verdade, meus irmãos, é o nome de um ídolo que era adorado lá em Israel. Senhor significa Baal. Era o ídolo que a Jezabel adorava e levou muitos judeus a adorar. Então, Senhor significa Baal. O nome do Eterno aparece no Velho Testamento 6.828 vezes. Só que na hora que traduziu os pergaminhos do hebraico para o grego, aí eles tiraram o nome do Eterno e colocou Senhor, colocou Baal no lugar. Vou colocar a página do dicionário aí mostrando que Senhor significa Baal. Então esse é um dos nomes de blasfêmia que essa mulher, ela leva até hoje, ok, irmãos? Porque é o nome de um ídolo, é o nome de Baal. No livro de Oséias, capítulo 2, versículos 16 e 17, até o 18, se eu não me engano, ali o Eterno fala assim: E o meu povo não me chamará mais de meu Baal. Por quê? Porque Baal significa Senhor. Tem uma tradução chamada apologética que os pastores gostam de usar, que nela já está escrito assim, ó: E o meu povo não me chamará mais de meu Senhor, porque Senhor é Baal. Então é o nome de um ídolo que foi introduzido dentro das Sagradas Escrituras. O outro título que eles colocaram, que na verdade é o nome de um ídolo, é
a palavra Deus. Deus, meus irmãos, essa palavra não se refere ao Criador do universo. Essa palavra se refere a um ídolo da Grécia chamado Zeus. Deus vem de Zeus. Vou até colocar aí o Rodrigo Silva falando aí para vocês verem. Aquele Rodrigo Silva lá, ele sabe disso. Eu vou colocar ele falando aí para mostrar para vocês que a origem da palavra Deus vem de Zeus, um ídolo da Grécia, ok? Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus, 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 Zeus. Então, como vocês puderam ver aí, Deus vem de Zeus. É por isso que existem muitos nomes na Bíblia como Eliseu, em homenagem a Zeus. Seu nome é Alisha, que significa o Altíssimo salva. Shá significa salva, salvação. O Altíssimo é a salvação. Alisha. Vou colocar um documento aí do nome Alisha aí mostrando o que significa. O Altíssimo salva. Alguma tradução vai falar Deus salva, mas a tradução correta é o Altíssimo salva. Vou só mostrar para os irmãos que Shá significa salvação. Então o que acontece? Eliseu em homenagem a Zeus. Fariseus, jebuseus, judeus, Mateus, tudo em homenagem a Zeus, um ídolo da Grécia. Não é Mateus, o nome é Matite Ial, que significa presente de Ial, mas eles colocou Mateus para homenagear o ídolo da Grécia, Zeus. O nome não é judeus, judeus é para homenagear o ídolo da Grécia. No livro de Números, se eu não me engano, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Se o meu povo, qual que é o nome deles? Yaldin. Yaldin. No hebraico se escreve da direita para a esquerda. Yaldin significa povo de Yal. Yal é o nome do pai. Din significa povo. Se lê da direita para a esquerda. Então, Din é povo. Povo de Yal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, ouvirei dos céus e sararei sua terra. Só que eles tiraram o nome Yaldin e colocou judeus em homenagem a Zeus. Então, tudo foi deturbado. Então, agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre o nome Jesus e sobre o nome Emanuel. Esses dois nomes, a Igreja Católica colocou eles dentro do cristianismo, para que o cristianismo adorasse esses dois nomes. A Igreja Católica fala que esses dois nomes pertencem ao Filho do Eterno. Eu vou mostrar para você que esses dois nomes, nenhum deles pertence ao Filho do Eterno. O nome do Filho do Criador do Universo é Yahshua. Não é Jesus e nem Emanuel. Jesus é o Deus porco de Roma e Emanuel é o anticristo, o filho da perdição. Então esses dois nomes a Igreja Católica colocou dentro do cristianismo para que o cristianismo estivesse blasfemando contra o Salvador na hora que eles estivessem chamando ele por esses dois nomes. O primeiro nome é Jesus. Jesus vem do latim, não vem do hebraico. Jesus vem do latim. No latim, Jesus se escreve dessa forma: Jesus, Jesus. Então o que acontece? Esse nome foi introduzido dentro das Sagradas Escrituras pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica está lá em Roma. A Igreja Católica é que falava em latim e fala até hoje lá o Papa. Então Jesus vem do latim. E no latim significa isto é. Vou colocar o documento na tela aí para vocês verem. E significa isto é, ou seja. No Google também, se você colocar lá, você vai ver. E aí, Zuz no latim significa porco, suíno, javali. A Igreja Católica fez isso com a intenção de blasfemar contra o Filho do Eterno. Estou fazendo isso aqui para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, que os irmãos que me acompanham aí já sabem disso aqui tudo já. Já cansou de ver eu mostrar isso aqui. Então, o nome Jesus vem do latim Iesus, significa isto é porco, isto é um suíno, um javali. Yahshua nos mostrou que a Igreja Católica, ela iria mudar o nome dele. Ela iria mudar o nome dele de Yahshua para Jesus.
Quando foi que ele mostrou isso, meus? Na parábola do Gadareno, Lucas capítulo 8. Depois você lê lá com o tempo lá. Lá fala que Yahshua foi expulsar o demônio de um rapaz, ele atravessou o lago com os discípulos, foi expulsar o demônio de um rapaz. Quando o endemoniado veio até ele, ele perguntou para o endemoniado, qual é o seu nome? Ele falou, Legião. E aí ele pediu Yahshua para entrar nos porcos. Mas veja bem, meus irmãos, Legião não é nome de pessoas. Ele deu o nome de Legião, ele falou, me chamo Legião. Ele estava se identificando com Roma, porque a palavra legião, ela surgiu em Roma. A palavra legião se surgiu em Roma. Era 6.000 soldados. Era uma legião romana. Era 6.000 soldados, constituía uma legião romana. Por isso que tem vários filmes em falar 10ª legião, eram os soldados romanos. Então, o endemoniado se identificou com Roma. E aí depois o endemoniado pediu para entrar nos porcos. Ele não pediu para entrar em boi, nem vaca, nem outro animal. Ele pediu para entrar nos porcos. Quando ele entrou nos porcos, e Yahshua permitiu, quando ele entrou nos porcos, ali diz que a legião pegou os porcos e jogou nas águas. Tudo isso é revelação do Eterno. Presta atenção para você ouvir. Foi a revelação que o Eterno me deu. Então presta atenção. Pegou a legião, pegou os porcos e jogou na água. Levou para as águas. Vou interpretar para você. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, diz que águas são povos, multidões, nações e línguas, sobre as quais a mulher está assentada. A mulher ali é Roma. Roma está assentada sobre águas, sobre várias águas. E aí no versículo 15 fala assim, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Roma está governando sobre povos, nações e línguas. E lá, a legião, Roma, pegou o porco e levou para as águas, levou para os povos, multidões, nações e línguas. Então estou falando que Roma pegou o porco e levou para os povos, levou para as multidões, nações e línguas. Roma pegou Jesus e Jesus e levou para os povos, nações e línguas. Levou para eles adorar o porco, o Deus porco, porque o porco lá em Roma já era um Deus. Então o que acontece? Lá, aquele pessoal lá, os judeus, eles não comiam carne de porco. Então onde Yahshua foi, era ali num lugar onde só tinha gentios e romanos. Os romanos estavam ali. Então, com essa história aí, nós conseguimos ver que Roma levou o Deus porco para os povos. Vou colocar aí agora para vocês verem o que eu estou falando. Vou colocar aí a imagem dos padres dentro da igreja católica com o porquinho do lado. Ele está com a Bíblia aberta e o porquinho está no pé dele, o porco. Por quê? O que eles querem mostrar isso? O que eles querem mostrar para nós? Eles querem mostrar que aquele porco que está no pé dele está dentro da Bíblia. Vocês podem ver aí que eu tenho o padre aí com a Bíblia na mão e o porco lá no pé. Então você que pegou o porco e pôs aqui dentro, botou o nome Jesus. Quando colocou o Jesus aqui dentro da Bíblia, está colocando o porco aqui dentro. Quem representa Yahshua, o Filho do Eterno, é um cordeiro, não é um porco. Vou colocar mais outra imagem aí agora para vocês verem aí o padre também com o porquinho no pé. Tá vendo aí? Vou colocar mais outra imagem aí, um padre com o porco debaixo do braço e a Bíblia na outra. Aonde o padre vai, ele está com o porquinho e com a Bíblia. Está mostrando que os padres é que levou o porco para os povos, multidões, nações e línguas. Não foi os padres que saiu pregando o mundo inteiro Jesus? Então, os padres estavam levando o porco. Por isso que ela fala que Roma, a legião, pegou o porco e levou para as águas, levou para os povos, multidões, nações e línguas. Águas representa povos, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Apocalipse 17, versículo 1 fala que a mulher está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, 1. Apocalipse 17, 15 fala que águas são povos, multidões, nações e línguas. E a mulher é Roma. Então Roma levou o porco. E aí você pode ver que tem um porco aí em cima de uma igreja e de um templo aí com a cruz nas costas. Mostrando que quem morreu na cruz foi o porco. Tem um outro porco aí também com a cruz do lado dele aí lá no Vaticano, porque esse meio lá. Tem um porco aí ó, com a cruz perto dele. Lá em Aparecida do Norte tem a imagem do Jesus Cristo pregado na cruz, lá com os braços abertos, só que as pessoas não observam. Mas quando você olha, os pés dele é pé de porco. Dá uma olhada aí para você ver aí, ó. Tá vendo? Então, se você quiser entender mais sobre isso, assista os vídeos que eu lancei lá, que eu lancei vários vídeos, mostrando que Jesus é o Deus porco de Roma. Roma levou o Deus porco. Então, por isso que no livro de Apocalipse 17, versículo 3, fala que ela está cheia de nomes de blasfêmia. Então, Jesus significa porco. Agora, eu vou mostrar para você Emanuel. Emanuel. Emanuel é um nome de blasfêmia. Por que Emanuel é um nome de blasfêmia? Porque Emanuel significa
Deus conosco. Deus conosco. Está falando que aquela criança ali é um Deus encarnado. A criança que ia nascer seria então um Deus encarnado. É isso que quer dizer o nome, né? Deus conosco. Mas aí por quê? Por que isso é blasfema? Porque o Criador do universo nunca se encarnou. O Criador do universo nunca teve nessa terra aqui. Quem teve aqui foi o seu filho. E aí a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. A Igreja Católica, aonde fala que os apóstolos vinham e prostavam diante de Yahshua, prostava. Quando você pega essa Bíblia Almeida, fala que os apóstolos vinham e o adoravam a Yahshua. Quando você pega a Bíblia Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que está traduzido mais correta essa questão, quando você pega a Bíblia de Jerusalém, ela não fala que os apóstolos vinham e adoravam ele, fala que elas prostavam diante dele, prostavam para homenageá-lo, porque não é errado prostar diante de uma pessoa para homenagear. No Velho Testamento as pessoas prostavam diante de Davi e diante do rei Salomão. Tem várias passagens lá que mostram isso, que eles prostavam diante dos reis, em sinal de reverência. Agora a adoração pertence só ao Pai, a Yahweh dos exércitos. Por isso que Yahweh falou com Satanás. Satanás falou, se você prostar e me adorar, eu te dou a glória do mundo inteiro. Aí agora essa Bíblia aqui traduz correto, fala adorar mesmo, porque aí está se referindo ao Pai. E essa outra aqui também. Aí Yahweh veio e falou assim, arreda Satanás, porque somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então Yahweh ensinou que tem que adorar só o Pai. Mas aí os tradutores corruptos da Igreja Católica, querendo colocar o Filho como um Deus encarnado na Terra, todo lugar onde fala que os demônios vinham prostrar diante de Yahshua, que os discípulos vinham prostrar diante de Yahshua, ela colocou, eles vinham adorá-lo. Não, eles não iam fazer isso, porque eles tinham entendimento que ele era um homem. Então eles não iam adorar ele. E ele ensinou, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então tudo isso aqui é engodo, é traduções erradas da Igreja Católica para endeusar o homem. Ela queria endeusar o homem. Aí quando ela fez isso, agora as pessoas estão adorando um nome pagão, dois nomes pagãos, Jesus e Emanuel. Dois nomes de blasfêmia que as pessoas estão adorando. As pessoas estão adorando o Deus porco de Roma e o anticristo, porque Emanuel é o nome do anticristo, do antimachia. Então o cristianismo em peso está debaixo de idolatria, adorando Deus, que vem de Zeus, que é um ídolo da mitologia grega, adorando Senhor, que é Baal, que é um ídolo lá que adorava lá na época de Jezabel, adorando Iesus, que significa isto é porco, adorando Deus porco de Roma, e adorando Emanuel, que é o nome do anticristo que eu vou te mostrar agora. Então, estou só mostrando para você que a meta de Roma era endeusar o homem. E aí ela fez o quê? Ela acrescentou o quarto evangelho na Bíblia. O quarto evangelho, ele é totalmente deturbado. Ele endeusa o homem. Por isso que ele começa assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está afirmando que o Filho que veio aqui, ele quer dizer que o Filho do Eterno esteve aqui, que o Filho do Eterno era Deus encarnado. E isso é totalmente errôneo, isso é idolatria. Isso começou no Concílio de Nicéia no ano 325. Constantino reuniu com os padres, com os bispos, para debater essa questão. E ali foi declarado a divindade do Filho, falando que o Filho era igual ao Pai, que tinha que ser adorado. Mas o Filho não é igual ao Pai. O Pai é eterno. Você nunca vai achar na Escritura falando que o Filho é eterno. O Filho teve origem no Pai. Aonde já se viu o Filho ser da idade do Pai? Não existe isso. O Pai é o único que é eterno. Ial é eterno. O Filho não. O Filho teve origem no Pai. Por isso o livro de Miqueias, capítulo 5, fala assim, a sua origem é dos tempos antigos. A origem do Filho é de tempos antigos. Mas o Pai tem origem? Não. O Pai é a origem de tudo. O Filho é criado pelo Pai. O filho veio do Pai, mas o Pai não veio de ninguém. O Pai sempre existiu. O Pai era, é e sempre será. Esse é Yahweh dos exércitos. Já o Filho teve origem no Pai. O Filho houve uma era na eternidade que ele não existia. Passou a existir depois. Provérbios capítulo 8, versículo 22. O próprio Filho ali, com a sabedoria, fala, Yahweh me criou como o princípio da sua obra. Livro de Colossenses, Paulo fala, ele é o primogênito de toda criatura, o primeiro de toda criatura. Ele é uma criatura do eterno. Ele está acima de todos os anjos, sim, está acima de todos. Todos os anjos têm que prostrar diante dele em sinal de reverência, porque ele se tornou o rei do universo.
Todos nós temos que prostrar diante dele, diante de reverência, porque abaixo do Pai ele está acima de todos. Mas ele não está acima do Pai, nem de igualdade com o Pai. O Pai está lá no topo, o Pai é o maioral, é ele que manda em tudo. O Filho é poderoso, mas o Pai é chamado de Todo-Poderoso. Então, existe uma diferença e tem que respeitar essa hierarquia. Por isso que fala, Ial é o cabeça do machio, o machio é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas a Igreja Católica colocou o quarto evangelho aqui dentro, foi ela que colocou, foi ela que ajuntou esses livros para poder as pessoas adorarem o Filho no lugar do Criador do Universo, que é Ial. E não estão adorando nem o Filho, estão adorando o Deus público de Roma e o anticristo, que é Emanuel. Então agora eu vou mostrar para vocês a origem desse nome Emanuel aí, que é uma profecia se referindo ao anticristo, ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu vou estar lendo agora Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 8. Depois eu vou estar lendo Mateus capítulo 1, versículo 23. Por quê? Porque nesses três lugares são as únicas passagens onde fala do nome Emanuel. Emanuel aparece em Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 8, versículo 8 e Mateus capítulo 7, versículo 23. E aí eu vou mostrar para os irmãos que Emanuel não é o nome do Filho do Eterno. Pelo contrário, Emanuel é o nome do anticristo, é o nome do filho da perdição. Ok, meus irmãos? Isaías 7,14 diz assim: Portanto, o próprio Ial lhes dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Então aqui agora aparece pela primeira vez no Velho Testamento o nome Emanuel. Veja bem, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender com respeito a esses dois capítulos, Isaías 7 e Isaías 8, que nós temos que ler os dois capítulos para nós entender do que se trata. Aqui é uma profecia, irmãos. Para nós entendermos essa profecia, a primeira coisa que nós temos que entender é que ela tem duplo cumprimento. Essa profecia ela tem duplo cumprimento. Ela era para aquela época e para o futuro. Por isso que nela, meus irmãos, por isso que nela aparecem duas mulheres dando à luz. A mãe do Emanuel e a mãe do menino de Isaías. O menino de Isaías, deixa eu ler aqui para os irmãos ver qual que é o nome dele. Maher-Salal-Habaz. Esse é o nome do filho de Isaías que nasceu lá, que o Eterno mandou pôr o nome dele. Então aqui tem duas mulheres, aqui tem duas crianças. Uma com o nome de Emanuel, a outra com o nome de Maher-Salal-Habaz. Essa profecia, ela tem dois cumprimentos, dois períodos. Duas invasões, uma que aconteceu naquela época e outra que iria acontecer no futuro. No final da tribulação, na guerra do Armagedon, vai cumprir mais uma profecia que está registrada aqui nesse capítulo. A última invasão. Quem vai estar liderando essa invasão é o anticristo, é o filho da perdição, é a guerra do Armagedon. Então essa profecia ela tem duplo cumprimento, irmãos. Primeira coisa que nós temos que entender é isso, ela tem duplo cumprimento. E aí o que acontece, irmãos? A história aqui é o seguinte, o rei Acaz, ele era o rei de Judá, o rei de Ialda. Dois reis se uniram contra ele. Quando esses dois reis se uniram contra ele, isso está no capítulo 7, quando esses dois reis se uniram contra ele, ele ficou com muito medo. Isso está no versículo 3, fala que ele ficou com muito medo. Mas aí Ial enviou Isaías, o seu filho, e falou com ele, Ial mandou te dizer que você não precisa ter medo desses dois reis aí que estão se levantando contra você, não. Porque Ial dos exércitos está com você. E a prova que ele está com você é o seguinte, ele falou que você pode pedir um sinal nas profundezas da terra ou no céu, que ele vai realizar o sinal para mostrar para você que ele está com você. Só que aí, o rei Acaz preferiu confiar nos homens, ele queria buscar a ajuda da Assíria, do rei da Assíria. E aí, o Eterno então se irou. Aí a palavra de Isaías já mudou o tom. Olha o que Isaías vai dizer aqui agora, aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ial disse mais a Acaz, pega um sinal da parte de Ial, teu criador, pode ser tão profundo como a sepultura. Aqui o Eterno oferecendo um sinal para ele. Falou, você pode pedir um sinal nas profundezas da terra ou no céu, ou tão alto como o céu. Mas Acaz disse, não pedirei, nem porei Ial à prova. Para olhar assim, parece que ele estava agindo correto, mas não, ele estava desprezando
a ajuda do Eterno e desprezando o sinal que o Eterno queria dar para ele. Era um homem sem fé. E ele estava desprezando o Eterno porque estava confiando nos homens, estava querendo buscar ajuda em outro rei lá. Aí agora o versículo 13 diz assim: então Isaías diz: escutem-me, por favor, ó casa de Davi. Agora vai vir um sinal não só para casa, não só para Acaz, mas para todo Israel. O sinal agora é para todo Israel. Isaías falou: escutem, ó casa de Davi. Não basta vocês testarem a paciência dos homens? Precisam também testar a paciência de Iau? Isaías agora já mudou o tom. O Eterno já irou com Acaz. Aí agora vem: portanto, o próprio Iau lhes dará um sinal. Aí agora ele virou e falou assim: você rejeitou o sinal, mas mesmo assim Iau vai te dar um sinal agora. Um sinal para Israel. Esse sinal agora é para Israel. Qual que é o sinal para Israel, Romeus? O sinal é que uma jovem ficaria grávida, daria à luz a um filho e colocaria nele o nome de Emanuel. Agora ele vai dizer: vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. A questão, meus irmãos, é que para Israel essa profecia até hoje não se cumpriu. Porque em Israel nunca existiu uma criança com o nome de Emanuel. Nunca nasceu uma criança em Israel com esse nome. O cristianismo vai dizer que nasceu, que é Maria. Mas o cristianismo está totalmente equivocado, porque o cristianismo está seguindo a linha de raciocínio dos padres, do Papa lá, porque foi eles que introduziram esse Emanuel dentro da Bíblia. Por que eu posso dizer isso agora, irmãos? Essa profecia aqui, ela é para o futuro. Por isso que eu disse para os irmãos que essa profecia aqui, ela tem duplo cumprimento. Essa criança Emanuel, que ela viria no futuro. A criança que ia cumprir a primeira parte da profecia ali, da primeira invasão, é o filho de Isaías. Vou mostrar isso para os irmãos daqui a pouco. Agora, essa criança aqui, Emanuel, ela é para cumprir a profecia do fim dos tempos. Emanuel é que vai liderar uma invasão contra Israel. Emanuel não é amigo de Israel. Emanuel é inimigo de Israel. Emanuel é inimigo dos crentes, dos cristãos. Emanuel é inimigo da igreja. Emanuel é o anticristo, é o filho da perdição. Então esse nome aqui o Eterno está profetizando a vinda do filho da perdição e está mostrando qual é o nome que ele vai ter quando ele chegar. O seu nome será Emanuel. O Eterno profetizou o nome do seu filho no Velho Testamento, Iauxa. Eu vou mostrar isso para os irmãos, que foi profetizado lá da época de Moisés, que ele ia vir e Miriam ia colocar o nome dele de Iauxa, e não Emanuel. Então o que acontece? Então esse Emanuel aqui nunca apareceu lá até hoje, mas vai aparecer no final dos tempos e eles vão recebê-lo como Messias, como Machia. Porque esse Emanuel aqui é o anticristo, é o filho da perdição. É Emmanuel Macron, o presidente da França. Ele é o anticristo, ele é o filho da perdição. Estou mostrando isso em vários vídeos aí. Quem não assistiu, assista lá para você ver lá. Tem vários vídeos onde nós mostramos que Emmanuel Macron, o anticristo, é o filho da perdição. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar agora é o seguinte. Presta atenção no texto. Se você pegar a Bíblia Almeida, ela vai dizer assim, ó: portanto, o próprio Criador lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela colocará o seu nome de Emanuel. Aí eles pegam a palavra jovem e trocam pela palavra virgem. Mas a palavra não é jovem. Deixa eu pegar aqui. Apaguei aqui, mas depois eu escrevo aqui: Emanuel, Deus conosco. A palavra, aliás, aqui, ó, eles pegou a palavra jovem e trocou pela palavra virgem. Mas a palavra não é virgem. Aqui, ó. A palavra não é virgem, meus irmãos. A palavra virgem se escreve assim no hebraico: Petula. Ó, se eu não me engano é assim, ó, Petula. E a palavra jovem se escreve assim, ó. Ó. Alma. Ó. Alama. Eles falam alama. Alama. É a palavra jovem. Agora o que acontece? Isaías, ele escreveu a palavra virgem no seu livro várias vezes. Isaías 47 fala assim: virgem, filha de Babilônia. Aí ele usava a palavra Petula. Vou colocar o documento na tela e mostrando. Isaías 27, se eu não me engano, 26. São várias passagens. Dá uma olhada no documento aí. Então o que acontece?
Isaías conhecia muito bem a palavra virgem. E toda vez que ele falava de palavra virgem, ele escrevia petula. Então, quando chegou no texto de Isaías 7,14, ele era um profeta. Se ele queria profetizar sobre Maria, a mãe do Salvador, ele teria usado a palavra petula. Porque ele sabia, então, que uma virgem ia dar a luz ao Filho do Eterno. Mas ali não, ele fez questão de trocar. Vem por petula, ele colocou alama, que significa jovem. Ramilson, aonde mais está isso aí? Provérbios, capítulo 30, versículo... Vou pegar o versículo 18. Aqui diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma jovem. Aqui o autor está virando falando assim, ó. Tem 3 coisas aqui que não deixa rastro. Quais são elas? Uma águia, quando corta o céu, não deixa rastro. Você não sabe que a águia voou por ali depois que ela passar. O navio que passa no meio do mar, depois que ele passa, a água vai voltando ao normal. Na hora que ele vai passando, está deixando rastro. A água está tremendo. Mas depois que ele passa, a água acalma. Você não sabe que ali passou um navio. Então não deixa rastro. A serpente andando sobre as pedras não deixa rastro. Você não consegue ver. A serpente deixa rastro quando ela anda na poeira, na terra. Aí deixa rastro. Mas quando ela anda na pedra, não deixa rastro. E a outra coisa que ele fala assim: o homem que se deita com uma jovem, que tem relação com a jovem, não deixa rastro. Por quê? Porque ela não é mais virgem. Se ela fosse virgem, deixava rastro, ficaria sangue, sairia sangue. Então deixaria rastro. Então aqui ele está falando. Aí eu viro, é tanto que aqui ele está falando que é jovem, que no versículo 20 ele diz assim: tal é o caminho da mulher adulta, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. A mulher que vai lá e comete adultério. E aí o que acontece então? A palavra álama, tá aqui, ó, jovem. Então, quando ele leu a última parte aqui, ó, o homem que se deita com a jovem, o caminho do homem com uma jovem. O homem que se deita com a jovem não deixa rastro, senão ele colocaria virgem, aí deixa rastro. Então, o que acontece, irmão? A mesma palavra que é usada em Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19, álama, que significa jovem, foi usada também em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Quando as escrituras querem mostrar que a jovem é virgem, aí a escritura vai lá e faz questão de mostrar. Abraão enviou Eliasar para buscar uma jovem para casar com seu filho. Uma jovem virgem. Gênesis capítulo 24, versículo 16. Diz que quando Eliasar viu ela, lá ele virou e falou assim: a jovem que veio pegar água no rio, ela não tinha, homem nenhum tinha possuído ela. Ele está falando, ela era virgem. Então, ele primeiro falou a palavra alma, jovem. Depois ele virou e falou, homem nenhum havia possuído. Gênesis capítulo 24, versículo 16. Mostrando que ela era jovem. Só que a mulher que está aqui em Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 8, nenhuma das duas eram virgem. Então o texto não se refere à pessoa de Maria, de Miriam, a mãe de Yaush, não se referia a ela. Tá entendendo? Então, meus irmãos, aí fica claro. Isaías não quis mostrar uma mulher virgem em Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque se ele quisesse mostrar uma mulher virgem ali, ele teria usado a palavra petula. Pois a palavra petula no hebraico significa virgem. E ele usou essa palavra 5 vezes no Velho Testamento. Olha aí mais uma vez o documento aí para os irmãos verem. Ele usou essa palavra aqui 5 vezes no Velho Testamento. Só que a hora que chega no texto de Isaías 7, versículo 14, ele usa a palavra alama, que significa jovem. Por que ele fez isso? Porque ele está mostrando para nós que a mulher de Isaías 7, versículo 14, não é virgem, ela é jovem. Portanto, não se refere à pessoa de Maria, de Miriam. O texto ali não se refere ao Salvador. Emanuel não é Yahshua. E aí, meus irmãos, então o que eu vejo com o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23? Eu vejo que foi a Igreja Católica que acrescentou esse texto ali para poder exaltar o nome Emanuel. Ali já é o espírito do anticristo atuando para poder enganar as pessoas no final dos tempos. Por isso que no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20, fala que o reino dos céus é semelhante a uma mulher, a Igreja Católica, que pegou o fermento e misturou no meio da farinha. Farinha é o evangelho. Ela deturbou o evangelho. Então, a Igreja Católica já vem preparando o mundo Deus lá de trás para poder apresentar o anticristo ao mundo. E quem vai apresentar o anticristo ao mundo? O falso profeta, o Papa Francisco.
Apocalipse capítulo 13 fala da besta que sobe da terra. Daqui a pouco eu vou mostrar ele aí pregando Emanuel. Então tudo foi preparado. Então qual que é o livro que está correto, meus? O livro que está correto é o livro de Lucas. Olha o que o livro de Lucas fala. Lucas capítulo 1, versículo 31 diz assim: Eis que conceberás no teu seio, e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Ialxa. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então aqui, Ial dos Exércitos enviou o anjo Gabriel, para poder falar com Miriam. Você vai ficar grávida, e vai dar à luz a uma criança, e vai colocar o nome dela de Ialxa, não de Emanuel. Ele nunca foi chamado de Emanuel pelos seus discípulos, Ialxa. No capítulo 2, versículo 21, olha aqui para vocês verem que Miriam, ela obedece o mandado do Eterno, o pedido do Eterno. Olha o que está escrito aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz assim: E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o com faixa, reclinou-o na manjedoura, porque não havia um lugar para eles. Deixa eu pegar aqui o versículo onde ela dá o nome para ele. É no capítulo 2, versículo 21. Eu estou lendo aqui, que é no versículo 7, é no versículo 21. Então o versículo 21 diz assim: Quando se completaram os dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Ialxa, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Então ele não recebeu o nome de Emanuel coisíssima nenhuma. Ialxa recebeu o nome de Ialxa, que significa Ial salva. Ial é a salvação. Isso aqui foi a Igreja Católica, então, que introduziu para poder exaltar o nome do anticristo, já preparando o cenário para a chegada dele. Então, meus irmãos, o nome de Ialxa, ele foi profetizado desde o Velho Testamento. Já mostra que ele ia vir com o nome de Ialxa, não de Emanuel. Essa profecia de que ele receberia o nome de Ialxa já veio lá de trás, lá da época de Moisés. Vou apagar aqui para os irmãos entenderem. Aqui, ó. Vou apagar só essa parte de baixo aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Então, lá no Velho Testamento, lá está lá, ó, Números, capítulo 13, versículo 16. Lá aparece essa palavra aqui, ó. Lá fala assim, ó. E Oséias passou a se chamar Josué. Moisés trocou o nome dele. O Eterno mandou Moisés trocar o nome dele. Aí na Bíblia Almeida está assim: Oséias passou a chamar-se Josué. Mas no original é Alxa passou a chamar-se Ialxa. Acrescentou só essa letrinha aqui, ó. O Iod. Então o nome do Mashiach é Iod, Re, Vav, Shin, Ai. Se escreve da direita para a esquerda o hebraico. Iod, Re, Vav, Shin, Ai. Então essa letrinha aqui foi acrescentada a mais. Só essa letrinha. Olha aí agora, olha aí para vocês verem agora. Números 13, versículo 16. Essa letrinha aqui foi acrescentada. Entendeu, irmãos? Agora outra parte também que eu quero mostrar que ele ia vir com o nome de Ialxa está em Zacarias, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Tomarás a prata e o ouro e farás uma coroa, e a colocarás na cabeça de Ialxa. Na sua Bíblia está Josué. Colocarás na cabeça de Ialxa, filho de Josedeque, o sumo sacerdote, e lhe dirás: Assim disse Ial dos Exércitos: Eis um homem cujo nome é Rebento. De onde ele está, alguma coisa germinará, e ele reconstruirá o templo de Ial. Esse sumo sacerdote aqui representa o Filho do Eterno. Está falando que ele era sacerdote, ele iria ser sacerdote e iria ser rei ao mesmo tempo. Olha o que ele fala aqui agora, ó, o versículo 13. E ele reconstruirá o templo de Ial. Ele carregará insígnias reais, sentará em seu trono e dominará. Haverá um sacerdote à sua direita. Entre os dois haverá perfeita paz. Está falando que ele ia ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ele iria sentar no trono e iria receber uma coroa sobre a cabeça. E aí, então, esse personagem aqui, ele representa o filho de Ial. Por isso que chama ele de Rebento. Então, o que acontece, irmãos? Nessa passagem aqui, aparece esse nome aqui. Vou colocar a Bíblia aí hebraica aqui para vocês verem. Então, o nome de Ialxa já foi profetizado no Velho Testamento, mostrando que ele ia vir com o nome de Ialxa. Porque Ialxa exalta o Pai. Ialxa significa, Ial é a salvação. Ial salva. Shá, no hebraico, significa salvação. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Transliterado para a nossa língua, ó. Ial é o nome do Pai. Ialxa, tá vendo o nome do filho? Ialxa significa Ial salva. Ial é a salvação. Então jamais o Eterno iria colocar o nome do seu filho de Emanuel. Por quê? Porque Emanuel é um nome de blasfêmia. Eu quero ler aqui agora, irmãos, Isaías 7,
versículo 14 ao 16. Quero mostrar algo para os irmãos aqui. Veja bem, Isaías 7, versículo 14 ao 16 diz assim: portanto, o próprio Yahweh lhe dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Agora presta atenção, irmãos. Ele terá só manteiga e mel para comer, quando souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o que é mal e escolher o que é bom, a terra dos dois reis, de quem você tem medo, ficará completamente abandonada. É aqui, irmãos, que os pastores e os líderes não conseguem entender a profecia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Iau está falando de Emanuel ali no versículo 14, ele já passa a falar do filho de Isaías. O versículo 15 em diante, Iau já não está falando mais de Emanuel. Emanuel não é a criança que vai comer coalhada e mel. Quem vai comer coalhada e mel aqui que o Eterno está falando é o filho de Isaías. Por quê? Porque ele está falando que na hora que ele crescer, que ele já souber o que é o bem e o que é o mal, saber escolher o bem e rejeitar o mal, aí o Eterno fala, então ele vai passar a comer coalhada e mel. E antes que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, eu vou destruir esses dois reis que estão vindo contra você. Então o Eterno agora já passa a falar para a profecia que já estava perto de ser realizada. Seria poucos anos ali. A criança não ia completar nem 2 anos. A criança de Isaías. Então, o problema é esse. Na mesma hora que Iau está falando do Emanuel no versículo 14, ele passa a falar do filho de Isaías. E isso também está provado no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Ali o Eterno fala assim, antes que a criança saiba dizer mamãe e papai, essa profecia será realizada. Então, a pega está aqui, irmãos. Se os líderes conseguissem ver que o versículo 14, ele está isolado exclusivamente para o futuro, para a criança que vai vir no futuro, Emanuel. E aí o versículo 15 e 16, não, já está falando do filho de Isaías, que o seu nome aqui é Maé Salal Rabaz. Não tem nada a ver com Emanuel. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Uma outra coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Os irmãos podem observar que no versículo 14 aqui, quem vai dar o nome para a criança é a mãe dele. Olha como é que está nessa tradução aqui. Portanto, o próprio Yahweh lhes dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz uma criança, né? A um filho. E ela lhe dará o nome de Emanuel. É ela que vai dar o nome para ele. Então tem duas questões aqui que eu quero trazer para os irmãos. Está dizendo que a jovem vai ficar grávida. Tem algumas traduções que falam assim, a jovem está grávida. Está errado. Não é assim não. A tradução correta é, a jovem conceberás, a jovem vai ficar grávida e vai dar à luz a uma criança. Ambas as mulheres aqui ainda estavam para se engravidar. É tanto que no capítulo 8, fala que Isaías, quando foi ter com a mulher dele, lá fala que ele teve relação com a profetisa e ela engravidou. Então nem a mulher de Isaías ainda estava grávida. E nem a mãe do Emanuel, porque a mãe do Emanuel seria no futuro. Então aqui está resolvido esse ponto. Essa tradução que fala a jovem está grávida está errado. A prova é tanto que Isaías teve que ter relação com a sua mulher para depois ela engravidar. E a mãe do Emanuel só iria engravidar no final dos tempos. Então, a outra coisa que eu quero trazer é o seguinte. Quando a criança nasce aqui, é a mãe que lhe dá o nome. O texto está dizendo. Está vendo aí? Ó? Portanto, o próprio Yahweh lhe dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho. E ela lhe dará o nome de Emanuel. Agora eu pergunto para os irmãos, foi Maria, foi Miriam que deu o nome para Yahusha de Yahusha? Não. No livro de Lucas fala que o Eterno Yahweh enviou o anjo Gabriel e falou, ó, você vai colocar o nome da criança de Yahusha, porque Yahusha significa Yahweh salvo. O Eterno queria que o seu nome estivesse no nome do seu filho. Então ele enviou um anjo e falou com ela, vai colocar o nome de Yahusha, porque Yahusha também representa a missão do Salvador nessa terra, que é salvar, é nos salvar. Por isso que ele veio com esse nome, Yahusha, que Yahusha significa Yahweh salva. O Eterno salva por meio do seu filho. Então, e aí Miriam obedeceu, colocou o nome que o Eterno mandou colocar. Para o filho de Isaías também a mesma coisa. Portanto, o filho de Isaías não é Emanuel, como alguns pregam aí. Não, o filho de Isaías, o seu nome é Maé Salal Rabaz. E quem escolheu o nome para o filho de Isaías foi o próprio Criador. Mas no capítulo 7, versículo 14, o Eterno nos mostra, e Yahweh nos mostra que quem vai escolher o nome para a criança é a mãe da própria criança. Então quem escolheu o nome do Emmanuel Macron para ele foi os seus pais, foi a sua mãe. Olha aí agora o documento na tela aí, mostrando aí, ó. Que ela teve complicação no parto. Ela perdeu uma filha com complicação no parto.
E aí depois ela foi ter Emmanuel Macron. Quando ela foi ter ele, ela teve complicação de novo. Só que Emmanuel Macron sobreviveu. E aí ela entendeu que aquilo foi um milagre. E ela então colocou o nome dele de Emanuel, Filho de Deus. Tá vendo aí? Então a profecia cumpriu nessa hora. A jovem, ela era jovem, ela deu à luz a Emmanuel Macron. E ela deu o nome para ele, entendendo que aquilo era um milagre. Mas ele estava nascendo o filho da perdição. Então, irmãos, a questão é o seguinte. Ial jamais iria dar o nome para o seu filho de Emanuel. Por quê? Porque Emanuel é um nome de blasfema, significa Deus conosco. E Yahshua, meus irmãos, ele é 100% homem. Não vou estender isso aqui para o vídeo não ficar grande, mas eu tenho livros aí na internet que falam sobre isso, mostrando que ele é 100% homem. Quem quiser ler em PDF, tem vídeos meus mostrando aí, vídeos aí no YouTube aí onde mostra que ele é 100% homem. Yahshua é 100% homem, então ele não poderia vir com esse nome, porque o nome faz referência àquilo que a pessoa é. Yahshua significa, Yahweh é a salvação. E o próprio Yahshua também é a nossa salvação. Então essa era a meta. Colocar o nome dele de Yahshua porque representa o que ele é. Ele é o nosso Salvador. Agora Emanuel não. Emanuel é Deus conosco. Então o Eterno jamais iria colocar esse nome no seu filho. Quem viria com esse nome seria quem? Seria o anticristo. Então Emanuel significa Deus conosco. Agora veja bem, irmãos. Yahshua é 100% homem. Vou só dar uma pincelada aqui. Eu não vou entrar nessa questão, não. Irmãos, a lei do Eterno, no Velho Testamento, exige a mesma medida na balança. O mesmo peso tem que estar na balança. Já cansei de falar isso nos meus vídeos. Por isso que Yahweh falou, dente por dente, olho por olho e vida por vida, homem por homem. Quem pecou no Jardim do Éden foi Adão, um homem perfeito sem pecado. Então, para a lei do Eterno ter validade, um homem sem pecado teria que vir morrer por nós. Não um Deus homem encarnado, porque aí a balança estaria mais pesada para um lado do que para o outro. Um Deus homem está muito superior a um homem. Por isso que no livro de Salmos fala assim, tu o fizeste menor que os anjos. E Yahshua foi feito menor que os anjos. Salmos capítulo 8 fala sobre isso. Então o que acontece? Ele se tornou ele era um ser celestial, se tornou um homem. Aí a escritura fala, dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Por isso que a Bíblia fala que um homem trouxe a morte, outro homem trouxe a vida. 1 Coríntios capítulo 15. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, se eu não me engano, fala que Yahshua é o último Adão, mostrando que ele é 100% homem. Essa heresia aí quem trouxe foi a Igreja Católica quando ela introduziu o quarto evangelho aqui dentro. O quarto evangelho prega o Filho do Eterno como Deus encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas nesse livro aqui nós arrebenta o quarto evangelho. Eu tenho um vídeo aí, olha a capa aí. Se você quiser assistir o vídeo, você assista aí. Nós mostrando que o Filho do Eterno não é Deus encarnado. Ele era 100% homem. Isso veio no concílio de Constantinopla. No ano de 325, Constantino endeusou o Filho do Eterno. Ele fez um concílio para debater a divindade do Filho. Ali passou a pregar agora que o Filho era Deus encarnado. Tudo sendo preparado para a chegada de Emanuel, Deus conosco. Tudo preparando o espírito do anticristo sendo preparado para chegar. Tudo preparando para a chegada do anticristo, do filho da perdição. Então, meus irmãos, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, a vontade de Yahweh é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Criador, Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Mashiach, homem. Por que Paulo fez a questão de pôr no final assim, ó? Homem. 50 anos depois que Yahshua havia subido para o céu, Paulo, Shaul, ainda dizia que ele era homem. Hoje Yahshua é um homem glorificado, mas continua sendo 100% homem. Ele tem a natureza do Pai, ele tem. Só que a Escritura também diz que a igreja tem a natureza do Pai em si. No livro de 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, fala sobre isso. Então, a igreja não é o próprio Deus encarnado. E Yahshua também não era Deus encarnado. Se tudo é heresia. Então, quem é que afirma ser Deus encarnado? O anticristo. Por isso que ele vai vir com esse nome, Emanuel. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, fala que ele vai afirmar ser Deus encarnado. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, diz assim, ó, tu não passas de homens, mas afirma ser Deus. Tu afirma ser Deus, mas não passas de um homem, o Eterno fala com ele. Então, irmãos, essa profecia aí de Isaías 7, versículo 14, está se referindo ao filho da perdição, está se referindo ao anticristo. Agora eu quero passar para outra parte da profecia. Eu quero mostrar que os judeus, os Yaldins, o Eterno ali no livro de Isaías 7, capítulo 7, capítulo 8, Ial mostra que o Emanuel vai vir porque eles rejeitaram
a Yalcha. Lá dentro do capítulo 7 e capítulo 8, o Eterno já mostra que eles iriam rejeitar o seu filho quando o seu filho viesse. E aí o Eterno, então, enviaria o anticristo, o antimachia, e eles iriam recebê-lo como Messias e como Salvador. Então eu vou passar a mostrar isso para os irmãos aqui agora. Mas antes de eu mostrar para os irmãos os judeus, os Yaldinhas, rejeitando a Yalcha ali no capítulo 7 e capítulo 8 de Isaías, eu quero mostrar algo para os irmãos aqui tremendo. Algo que o Eterno me revelou. Eu já falei sobre isso em um vídeo passado aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim, meus irmãos. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. Está falando que sobre as 7 cabeças, sobre cada cabeça tinha um nome blasfemo. Deixa eu mostrar para os irmãos o que significa as 7 cabeças. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 diz assim. Aqui é necessária a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Eu já falei disso sobre um outro vídeo aí. Se você quiser assistir lá, você assista. Apocalipse capítulo 17, versículo 9, está falando que as 7 cabeças são 7 reis. Ou seja, são 7 imperadores que governou o Império Romano e há de governar ainda. 7 imperadores, são 7 reis. No rodapé da Bíblia de Jerusalém mostra que são imperadores. Eu também lancei um vídeo aí falando sobre isso. Então aqui está eles, meus irmãos, os 7 imperadores. Você pode observar lá que lá fala 7 reis. Não é 7 reinos, como ensina alguns YouTubes aí desinformantes, não. Lá a palavra reis é diferente de reinos. Reinos só existe 4. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Lá está falando de reis. Então, são 7 reis, 7 imperadores. 7 imperadores que governou Roma e há de governar ainda. Então, o que acontece, irmão? Está falando que sobre cada cabeça dos imperadores tem um nome de blasfêmia. E Al me revelou que o nome é esse. Augusto. Então, Octávio Augusto foi o primeiro. Vou colocar aí agora a lista de todos eles agora para você ver que todos eles trazem o nome de Augusto sobre si. Até o 6º, né? E o 7º não. Mas até o 6º, todos eles trazem o nome de Augusto. Olha na tela para vocês verem. Então o que acontece, irmão? Depois que o primeiro passou a receber o nome de Augusto, todos os demais passaram a receber o nome também de Augusto. Por quê? Porque o nome Augusto dava autoridade para eles serem adorados como Deus encarnado na terra, como um homem-deus, um Deus-homem encarnado. Então, olha o documento aí agora para vocês verem aí que o nome Augusto divinizava eles, fazia deles um Deus. Olha aí para vocês verem. Então, o que acontece? Os imperadores eram adorados. Mas na hora que o primeiro recebeu o nome de Augusto, aí os demais tudo também passou a receber o nome de Augusto, os outros 5. Ó. Olha o documento na tela para vocês verem. E olha o que significa agora na tela aí o nome Augusto. O nome Augusto significa majestoso, exaltado, venerável. É um nome blasfemo. Está colocando ele como um Deus encarnado. Então esse aqui é o nome de blasfêmia. Esse aqui é o nome de blasfêmia que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Sobre cada cabeça tem um nome de blasfêmia. Mas agora vai vir o 7º imperador, Emmanuel Macron. Olha a revista aí, colocando ele como imperador. Então, sobre essa cabeça aqui, qual é o nome de blasfêmia que está aqui? Não é Augusto, Romilson. Não tem Augusto, então qual é o nome de blasfêmia que está aqui? Não é Augusto, o nome de blasfêmia é esse aqui, irmãos. Ó. Emanuel. Emanuel. Emanu significa conosco. El significa Deus. Lê de lá para cá no hebraico. Deus conosco. É o nome de blasfêmia que está na cabeça do último imperador. Viu que magnífico? Viu que o nome Emanuel é um nome de blasfêmia agora, irmão? Sobre cada cabeça tem um nome de blasfêmia. Nós já provamos em vários vídeos que Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da pessoa. Por isso que ele leva esse nome. Esse nome é um nome de blasfêmia. Jesus é um nome de blasfêmia. Deus é um nome de blasfêmia que vem de Zeus. Jesus, isto é um porco. Então, você não pode chamar o Salvador de Emanuel, porque o Salvador era 100% homem. E Emanuel está afirmando que ele é Deus encarnado. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado. Todos os imperadores tinham imagem, tinha uns que tinham até moeda própria. Todos os imperadores tinham que ser adorados. César Nero matou vários crentes porque eles não queriam adorar ele. Então, todos os imperadores eram adorados. Emanuel vai querer ser adorado, vai sentar no templo, vai afirmar ser Deus. Olha ele afirmando ser Deus, que é Deus conosco. Pronto, tá esbagaçado aí, ó. Tá provado aí com A mais B aí, que Emmanuel Macron é o filho da perdição que traz um nome de blasfema sobre si. Então agora, mais uma vez, eu vou mostrar para os irmãos que a profecia tem duplo sentido. A profecia tem 2 crianças, uma com o nome de
Maé, Salal, Rabaz, filho de Isaías. A outra é Emanuel. Tem duas mulheres, a mulher de Isaías e a mãe do Emanuel. A profecia tem duplo sentido, tem duas invasões, uma para aquela época e outra para o final dos tempos agora. Quem vai vir liderando a invasão do final dos tempos agora, a guerra do Armagedon, é o anticristo, é o Emanuel. Ele vai vir contra a nação de Israel. Então Emanuel não é amigo de Israel. Emanuel é inimigo de Israel. Foi aí que eles caíram no engano. Vou mostrar daqui a pouco uma palavra no hebraico aí que mostra que Emanuel foi ocultado de todas as religiões e foi ocultado do próprio judaísmo, do próprio judeus. Então agora eu vou mostrar aqui a profecia, eles rejeitando a Yahusha. E aí quando eles rejeitam a Yahusha, Ial lhes envia Emanuel, lhes envia o anticristo, filho da perdição. Em Isaías capítulo 8, versículo 5, aqui diz assim: tornou Ial a falar-me e diz: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de Razom e do filho de Romelias. Eles rejeitaram as águas mansas de Siloé. Romilson, Siloé é o quê? Siloé é um rio que tinha lá. Porém, Siloé representa o próprio Filho do Eterno, representa Yahusha, o Mashiach. Aonde está isso, Romilson? Isso está em Gênesis 49, versículo 10. Vou ler para os irmãos aqui. Quem quiser acompanhar na sua casa, pode acompanhar. Pode pegar a Bíblia aí, pode acompanhar junto conosco aqui, ó. Gênesis 49, versículo 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Até que venha Siló. Está falando que Siló ele tem um cetro. O cetro pertence a ele, pertence a Siló. Quem é Siló? Yahusha Mashiach. Viu aí agora a ligação? Siló e Siloé. Quem é Siloé então? Siloé é um rio, mas Siloé representa o próprio Yahusha. Por quê? Porque a palavra Siloé significa o enviado. Olha o documento na tela aí para vocês verem. Siloé significa o enviado. E a palavra apóstolo também significa o enviado. E Yahusha foi o primeiro apóstolo, foi o primeiro enviado. Ele foi enviado do céu para poder salvar o seu povo. Então, eles rejeitaram as águas mansas de Siloé. Eles rejeitaram a Yahusha e as águas que ele poderia oferecer para eles. A água aqui representa o espírito de Yahweh. Eles só vão receber o espírito de Yahweh e o espírito de Yahusha quando eles reconhecer que ele é o Mashiach, o Messias verdadeiro, o Mashiach verdadeiro. Então eles rejeitou. Aqui a profecia já está mostrando que eles iam rejeitar. Por isso que eu estou falando que a profecia ela tem duplo cumprimento. Foi para aquela época e é para o futuro. Então Yahusha veio, quando Yahusha chegou, eles rejeitou. Eles rejeitou Siloé, eles rejeitou a Siló, eles rejeitou a Yahusha, as águas que correm mansamente. Eles rejeitou o espírito que ele poderia dar para eles, o espírito de Yahweh que ele poderia oferecer para eles. Então, no final da tribulação, eles vão clamar pelo primogênito. Isso está registrado no livro de Zacarias. Aí será derramado sobre eles um espírito de graça. E aí eles vão chorar e vão clamar por Yahweh. Falar, não, realmente, você é o Messias, é o Mashiach que esteve aqui e nós rejeitou. Então aqui está falando que eles rejeitou as águas. Agora o Eterno, então, vai lhes mandar as águas impetuosas do rio, a saber, o rio da Síria, o anticristo. Só que antes de eu chegar aqui, eu quero mostrar mais uma vez eles rejeitando ele no capítulo 8. O capítulo 8, versículo 14 diz assim: ele será santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel, armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão tropeçarão nela, na pedra. Cairão e despedaçarão, serão apanhados no laço e ficarão presos. Onde está isso aqui, Romilson? Romanos capítulo 9, versículo 33. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. E Salmos capítulo 118, onde fala que eles rejeitaram a pedra. A pedra que foi rejeitada pelos construtores. A pedra que foi rejeitada pelos construtores. É Yahusha. E essa pedra então se tornou rocha de escândalo para eles. Aí fala assim que todo aquele que tropeçar nessa pedra será esmagado. Então o que acontece? Está falando que os judeus iam rejeitar a pedra que é Yahusha, aqui ó, no capítulo 8. No capítulo 8 está falando que pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel. Tá vendo aí? Armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. Se tornou uma armadilha, eles caiu. Rejeitou Yahusha e caíram da graça. E aí o Eterno os abandonou e eles vão ter que aceitar essa pedra, essa rocha. Estou só mostrando então que eles, na profecia mostra que eles iriam rejeitar
o Filho do Eterno. E aí agora, com essa rejeição, o que acontece? Vou apagar aqui agora, vou escrever no quadro aqui agora, mostrando que porque eles rejeitaram o Yahshua, rejeitou as águas do rio de Siló que correm mansamente, o Eterno vai mandar a água do rio, a saber, o rei da Síria, o anticristo vai vir. Vou colocar no quadro aqui, espera aí que eu vou escrever no quadro aqui agora, vou mostrar para os irmãos. Então, meus irmãos, eu escrevi no quadro aqui agora o capítulo 8 todinho. Aliás, o capítulo 8 e versículo 8. Escrevi o versículo 8 todinho aqui no quadro agora, que eu vou ler ele aqui agora. Mas, veja bem, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. São duas invasões, uma para aquela época, uma para o final dos tempos. Por isso que tem duas crianças. Uma criança que nasce para cumprir a profecia naquela época e uma criança que iria nascer para cumprir a profecia no final dos tempos. A criança que cumpriu a profecia para aquela época é o filho de Isaías, que nós lemos o nome dele aqui, ó. Maé-Salal Rabaz. A profecia já foi cumprida, uma parte dela foi cumprida naquele tempo. O rei da Síria invadiu Israel naquele tempo. Agora vai vir o rei da Síria de novo, só que agora é o anticristo, é o filho da perdição. Então, por isso que tem agora o Emanuel para cumprir a outra parte da profecia. Por isso que o Eterno falou de duas crianças aqui. O Emanuel agora vai vir liderando um exército para arrebentar com Israel na guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16. Aí o capítulo 8 vai mostrar Emanuel liderando esse povo para tentar destruir Israel. Essa é a questão agora. Então, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui e vou mostrar para os irmãos, só que eu vou ler agora o versículo 7 e o versículo 8. Primeiro eu vou ler o 7 aqui na Bíblia, depois eu vou ler o 8 lá. Então veja bem. Aqui diz assim: e trará contra eles as águas impetuosas. Por quê? Porque eles rejeitou as águas mansas de Siloé, rejeitou Yahshua. Trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. O rei da Síria. É por isso que eles falam que Emmanuel Macron tem sangue assírio. Olha aí a capa da revista mostrando aí. Ele que vai vir. Agora diz assim: ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá. Com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Aí vai estar, ó Emanuel. Então presta atenção agora, irmãos. Agora vamos lá. Vamos agora ler o versículo 8 agora. Ele é o filho da perdição, o anticristo, Emanuel. Ele se espalhará por todo o Judá. Com a sua passagem inundará a tudo. Encherá até o pescoço. E as suas asas abertas. As suas asas abertas por quê? Porque se você pegar Ezequiel capítulo... Ezequiel, deixa eu ler o capítulo aqui. Eu acho que é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 28. Vou colocar na tela aí. Fala que quando o Satanás foi criado, ele foi criado como querubim de asas abertas. Então, o Satanás vai estar encarnado no Emanuel. O diabo vai estar encarnado nele. E ele era um querubim de asas abertas. E é tanto que tem revista aí que fala da fisionomia de Emanuel, que parecia a fisionomia de um querubim. Olha a revista aí mostrando para vocês aí. Então tudo isso aí é pista que o Eterno mostra para nós. Então ele vai vir, tá vendo aí, ó? Ele se espalhará por todo o Judá. Com a passagem inundará a tudo. E encherá até o pescoço. E suas asas abertas. Olha o querubim de asas abertas sobre ele aí, ó. Porque o exército vai expandir assim como a águia abrindo as asas. Vai encher toda a terra de Israel. O monte de Megido vai ficar lotado. É a guerra do Armagedon. É a última invasão. Aí vai vir, ó, as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Agora presta atenção. Ó Emanuel, tá? Deixa aí ter na sua Bíblia, né? Só que o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. No hebraico e no grego não existe vírgulas, não existe ponto. Isso aqui foi o homem que colocou. Foi o homem que colocou esses pontos. Então agora nós vai tirar o acento, porque não existe acento, no hebraico não existe acento, não existe pontuação. Vamos tirar o acento agora? Vamos tirar toda a pontuaçãozinha agora? Vamos? Agora vamos ler assim agora, ó. E ele se espalhará por Judá, com a passagem inundará a tudo, e encherá até o pescoço, e suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra, o Emanuel. O Emanuel vai vir com seu exército para arrebentar com Israel. É aí que Yahshua veio nas nuvens para arrebentar com ele
na guerra do Armagedon. Por quê? Porque o Emmanuel Macron está formando um exército com 10 países que vai dar o poder para ele governar no final da tribulação. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. Fala assim, os 10 reis lhe entregarão poder para a besta, para que ela governe a terra por pouco tempo, por 1 hora. Então, quem é os 10 países que vai dar o poder para ele? Lá da Europa. Olha aí, Emmanuel Macron já está criando um exército com 10 países. Olha a capa aí para vocês verem. Então, é ele que vai vir com o seu exército para cumprir a parte das profecias de Isaías, capítulo 8, versículo 8. Então, meus irmãos, Ial dos exércitos, ele ocultou essa criança de Israel e das religiões. Ele ocultou. E eu vou mostrar em qual palavra que Ial ocultou, porque o hebraico ele é riquíssimo. Ele nos dá informação. Vou mostrar agora para os irmãos. Vou apagar o quadro aqui. Eu vou mostrar que Ial ocultou essa criança aos olhos das religiões, para elas não saber quem é ele, porque nunca existiu um Emanuel lá na terra de Israel. Até hoje não. Ele vai chegar no final dos tempos. Para provar que ele vai chegar no final dos tempos, eu vou ler aqui agora aqui mais uma passagem que em Isaías, capítulo 8, versículo 21 em diante, diz assim, ó. Passarão pela terra duramente oprimidos, famintos, falando de judeus. Eu estou no capítulo 8, irmãos. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu criador? Olhando para cima. Agora, olharão para a terra. Olharão para a terra. E eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão lançados para tensas trevas. Está falando que os judeus vão passar por fome, vão passar por perseguição. E será que aí eles vão blasfemar? Vão ir lá para cima e vão blasfemar contra Yahshua e contra o Criador? Ou eles vão reconhecer que aquele é o filho da perdição, que aquele é o anticristo, que Yahshua o verdadeiro é aquele que teve lá e morreu, que seu nome não é Emanuel, é Yahshua? É lógico que eles vão reconhecer, porque no final da tribulação a Escritura fala que eles vão clamar pelo primogênito do Eterno. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui aonde está a palavra que mostra que Emanuel seria ocultado das religiões e dos judeus. Vou mostrar para os irmãos agora. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para os irmãos agora que Ial ocultou o Emanuel das religiões e do judaísmo. Por quê? Porque na hora que ele chegar lá no judaísmo, eles vão receber ele como sendo o Salvador, como o Messias verdadeiro. Por isso que o Eterno ocultou Deus. Mas aonde está oculto, irmãos? Romilson, onde aparece a palavra que oculta Emanuel dos judeus e das religiões? No capítulo 7, versículo 14. No mesmo versículo, aonde fala do nome Emanuel, é aonde está a palavra que mostra que ele foi ocultado. A palavra é a palavra Alama, que ó, se escreve dessa forma aqui, ó, Alama. Alama, nós já vimos que significa jovem. Nessa palavra aqui é que o Eterno mostra que ele foi ocultado aos olhos das religiões. Vocês não sabem quem que é o Emanuel, não. Por isso que não foi revelado a eles, foi revelado a nós. A palavra Alama vem do hebraico, que se escreve assim. E essa palavra aqui significa Elen. Elen significa ocultar, esconder. Olha aí agora o documento na tela para vocês verem. Então, o que Ial fez? Ial ocultou o Emanuel das religiões, ocultou o Emanuel do judaísmo. Por isso que até hoje está esse debate dos teólogos, ninguém sabe quem é o Emanuel. O Emanuel é o anticristo, é o filho da perdição, é o filho de Satanás. Agora eu quero só mostrar aqui uma questão da marca da besta aqui. E aí, meus irmãos, já estamos praticamente quase encerrando. Então, antes de eu falar agora sobre essa questão aqui da marca da besta, primeiro eu quero passar alguns vídeos aí. Por quê? Porque como os irmãos viram, Emanuel foi ocultado das religiões e dos judeus. É por isso que o mundo aí hoje recebe esse nome aí de braços abertos. Tem cantores gospel aí cantando para Emanuel, tem pastores pregando Emanuel, espiritismo prega Emanuel. Então, até o Papa, eu vou passar o vídeo aí, vocês veem aí, a cantora gospel, os pastores, o espiritismo, e por último, o Papa, o falso profeta, pregando Emanuel. O mundo então foi preparado para receber o espírito do anticristo e receber o próprio anticristo. Olha aí agora esse vídeo aí para vocês verem. Sim, o Rei nasceu, Jesus o Salvador. Sim, o Rei nasceu, o Deus Emanuel.
Você consegue dizer Emanuel andando ainda pelo vale da sombra da morte? Essa é a história verdadeira de Natal. É poder dizer Emanuel quando o mundo está em silêncio. É poder gritar Emanuel quando você não consegue compreender o porquê das dores. É você poder vibrar no Natal, sem às vezes ter aquela festa, com aquele peru de Natal que tanto você queria, mas ainda dizer Emanuel. É fazer o Natal e às vezes a sua família não está sentada à mesa, mas é ainda assim dizer Emanuel. É poder celebrar o Natal, mesmo que aquela pessoa que você tanto ama está longe de você, e ainda dizer Emanuel. É poder celebrar o Natal e olhar para o ano que se passou. E talvez você dizer, poderia ter sido melhor, mas ainda dizer Emanuel. Olhe para todas as áreas da sua vida e grite Emanuel. Deus não é um Deus apenas de um segmento da sua vida. O texto bíblico aqui, ele estava no princípio com Deus, este Logos, mas este Logos se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala do nascimento de Jesus Cristo, como um elemento onde Deus se humaniza na nossa história particular, quando Deus entra na história humana. Foi lá em Belém, do ponto de vista histórico, temporal. Mas a Bíblia diz que este Logos que entra na história, ele entra para ser Deus presente conosco. Qual foi um dos nomes que Jesus recebeu na Bíblia? Emanuel. Ele era o Messias, ele era Jeová Sus, na verdade são nomes, mas um deles particular é interessante. O nome de Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus presente conosco. Então este Logos de Deus, este conjunto divino se humaniza em Cristo e ele ganha este nome, Deus presente conosco. Deus conosco. Então, se Deus estava no conjunto da sua vida, nos páramos celestiais, em Cristo ele se humaniza e vem ao encontro da nossa realidade. Ele se veste da nossa realidade. Emmanuel foi o espírito guia de Chico Xavier e detém a maior parte da autoria dos seus 400 livros psicografados. Um verdadeiro pai na vida espiritual do médium. Uma pequena passagem do guia Emmanuel consolando Chico. Pelos médicos locais, é considerado tuberculoso. Tão fraco está e febril. E em certa manhã ensolarada, vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. E se chegar agora aqui, desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada. Que o Emanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Aguardam dias de paz, segurança e prosperidade. Então, como os irmãos puderam ver aí, o cristianismo em peso e todas as religiões já estão adorando o anticristo, adorando o filho da perdição. Eles receberam o espírito do anticristo e agora já estão adorando o anticristo, adorando o seu nome. Isso é maligno demais. Satanás conseguiu introduzir esse nome maligno para dentro do cristianismo, para dentro das denominações evangélicas. Está tudo louvando Emanuel, está tudo adorando o filho da perdição, está tudo adorando o filho de Satanás. Então agora, meus irmãos, eu quero falar aqui agora sobre a marca da besta. 666 ou 644? Você que está me vendo pela primeira vez aí,
Se você não assistiu, assista o vídeo lá onde eu mostro que o número da besta vai ser 644 e não 666. A Igreja Católica, ela mudou o nome de Yahshua para Jesus, introduziu o nome Emanuel também no meio aí, e o que acontece? Quando ela somou o nome Emanuel, que ela viu que ele dava 644, ela correu lá e mudou o número. Ela falou, não, põe 666, senão todo mundo vai saber quem é o anticristo na hora que ele chegar. Se ela mudou o nome do Salvador, ela não iria mudar o número da besta? Lógico que mudou. Por isso que existe vários pergaminhos aí, um contendo 613, outro contendo 665, outro 646. Vou colocar o documento na tela e olhem para vocês verem. Então, a Igreja Católica, ela mudou o número. O número não é 666. O cristianismo inteiro está debaixo de engano. Eu creio piamente que o número é 644. É lógico que se vier 666, você não vai receber também. Mas eu creio piamente, porque o nome Emanuel, a soma do nome Emanuel, é 644. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, fala assim, quem tem inteligência, calcule o número da besta. A tradução fala assim, calcule o seu nome. Porque no hebraico e no grego, o nome de uma pessoa tem um valor numérico. Cada letra no hebraico tem o seu valor numérico. Olha na tabela aí para vocês verem. Ó. E cada letra em grego também tem o seu valor numérico. O Novo Testamento ali, o livro de Apocalipse, foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso que nós temos que calcular, então, o nome Emanuel para nós ver qual é o número que ele dá. E o número que ele dá é 644. Tem um pergaminho aí, que vocês viram aí, que o número chega perto, 646. Então, eu creio que todos aqueles pergaminhos antigos ali, eles meteu fogo em tudo e não deixou sobrar nenhum. Porque senão as pessoas iriam ver que o número é 644. É interessante que naquele pergaminho de Salomão que eu mostrei aí, lá mostra que o número da besta é 644 e não 666, lá naquele pergaminho antigo, lá o Testamento de Salomão. Então, meus irmãos, aqui agora o que acontece? Quando você somar o nome Emanuel aqui em grego, ó, quando você soma, a primeira letra é 5, segundo 40, que tem duas, ó, que representa os 2M, tá vendo? Que é escrito com 2M, aí vem, ó, quando você vai somando cada letra, você chega ao número 644. Esse aqui é o número da besta. A marca da besta eu já mostrei no vídeo lá, quem não assistiu assista lá, eu mostrei que vai vir na forma de uma tatuagem, vai ser usado o hexagrama com 6 pontas. E aí eu mostrei lá o número 44 lá dentro, assim, porque o 44 é o número do ser humano. Por isso que no livro de Apocalipse, vou escrever aqui mais uma vez, por isso que em Apocalipse, capítulo 14, fala dos 144 mil. Ali são seres humanos que foram resgatados da terra. E aí esses seres humanos aqui vai trazer na testa o nome de Yahshua e o nome do pai, Ial. É Ial se juntando aos 144 mil, porque Ial é representado pelo número 1. Por isso que Yahshua falou, Ial é 1. O eterno é 1. Ele não é 3, uma trindade, não. O 44 eu já mostrei no vídeo lá, quem quiser assistir lá, eu já mostrei que o número 44 é o número do ser humano. Assista lá que você vai entender o quanto o vídeo é magnífico. Eu mostrei que o número do homem não é 6, não, é 44. Então, o 1 mais 44 é Ial se juntando com o ser humano. O ser humano gasta o homem e a mulher para poder formar o ser humano. O número 44 está na palavra Dan. Dan, quando você soma, é 44. Adã é formado com a palavra Aleph. Eu não lembro os nomes das letras aqui, agora aqui em mente, mas tem lá. Se você quiser assistir, você assiste lá que você vai ver. Então, a palavra Adã é o número 1 com o número 44, e forma 144 também. Então, foi quando o Eterno soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Agora, 644 é o número do diabo, com o número do do homem. Ó. O número do diabo é o número 6, por isso que é representado pelo hexagrama. Vocês podem, eu vou colocar os documentos na tela, vocês podem ver que o hexagrama está no islamismo, ele está no cristianismo, no chapéu do Papa, ele está no espiritismo, ali ó, de Chico Xavier, Allan Kardec, ele está na maçonaria, a maçonaria, e, por fim, o hexagrama está na bandeira de Israel. Ó. Na bandeira de Israel. Por quê? Porque as pessoas têm que estar familiarizadas com o hexagrama, que é o hexagrama que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a testa. Então, a marca da besta, meus irmãos, é 644. Não vai ser 666, não. Assista o vídeo lá que você vai ver a bomba lá mostrando, eu mostrando que é 644. E não é 666, não. Então, irmão, só para nós terminarmos agora, o que eu gostaria de dizer para os irmãos é o seguinte.
Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é o dia das trevas. É o dia de Yule. É o dia da criança da promessa. As religiões aí da nova era, tudo já aguardava a chegada da criança da promessa. E que dia que ela iria nascer? No dia 21 de dezembro. Olha o documento aí. Ó. Essa criança ia vir para restaurar as florestas. Então, Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é o signo de Sagitário. É um homem segurando um arco na mão, um cavaleiro branco. Olha aí no documento na tela para vocês verem. O que isso tem a ver com Emmanuel Macron, meus? Tem a ver porque no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, fala assim, abriu o primeiro selo e viu um cavaleiro branco que tinha um arco na mão. O cavaleiro branco ali é o anticristo, é quando Emmanuel Macron estiver assinando o acordo de paz. Branco porque ele vai vir trazendo a falsa paz. Então, esse nascimento dele no dia 21 de dezembro mostra também que ele é o anticristo, que ele é o filho da perdição. Agora eu vou estar lendo aqui para nós encerrarmos aqui. Isaías 8, versículo 9 ao 10, fala da guerra do Armagedon, quando ele vai vir liderando. No versículo 8 nós já lemos, o versículo 8 mostra Emmanuel chegando com asas abertas, com um grande exército para destruir Israel. Agora olha o que está escrito em Isaías 8, versículo 9 e 10 para os irmãos verem, que diz assim, reúnam-se povos, mas fiquem com medo, escutem todos os países distantes, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Ial está conosco. Aí agora aparece a palavra, Ial está conosco. O Criador, o Altíssimo, está conosco. Não aparece o nome Emmanuel, que não aparece a frase. Ial, o Criador, o Altíssimo, está conosco. Então, o que acontece? Todos os países do mundo, isso aqui é a guerra do Armagedon. Por isso eu estou mostrando que aquele texto ali está falando do fim dos tempos, está mostrando Emmanuel Macron liderando esse pessoal para a guerra do Armagedon. Aí o Eterno falou, todos os países do mundo, venham, mas se preparem, porque vocês serão derrotados. Aí no final, o profeta vira e fala assim, Ial, o Altíssimo está conosco. Então, irmãos, espero que vocês entenderam e sai fora disso aí, que isso aí é paganismo. Emmanuel é um nome de blasfema, Deus conosco. Jesus vem de Jesus, que significa isto é porco. Sai fora desses dois nomes, sai fora de todos esses nomes pagãos, porque isso aí vai te deixar na tribulação. Nós invocamos a Yahshua, que significa Ial salva. Ial é a salvação. E todos aqueles que invocarem o nome de Yahshua e se resguardarem, consagrando a sua vida a ele, serão levados para o Monte Santo. Por isso que está escrito no livro de Joel, todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. Hoje nós invocamos o nome de Ial no nome de Yahshua, que significa Ial salva. Fica na paz do Eterno, meus irmãos.